Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Adneva e hoje a nossa aula será de Geografia para as turmas do módulo 1. Vamos lá? Nós hoje vamos falar sobre o modo de vida em diferentes lugares. Vamos começar falando de um lugar bem conhecido, que todos já devem estar vendo, Jaboatão dos Guararapes. Jaboatão nos verdes vivos dos teus altivos canaviais, há sempre rindo uma esperança até na dança dos matagais. Eu trouxe hoje um trecho do hino de Jaboatão, para quem ainda não conhece, vale a pena conferir, ok? O primeiro nome da cidade de Jaboatão vem do indígena Iapoatã, numa lembrança árvore comum na região, usada para fabricar mastros e embarcações. A partir de 1989, passou a ser chamada de Jaboatão dos Guararapes, em homenagem ao local das batalhas históricas, o Monte dos Guararapes. Aqui nós vamos conhecer alguns bairros de Jaboatão dos Guararapes. O primeiro, o bairro de Vila Rica, que é um dos mais importantes e populosos de Jaboatão dos Guararapes. Prazeres, ao lado, surgiu, na imagem ao lado, né, gente? Surgiu com a construção da estação ferroviária de Prazeres. No entorno da ferrovia, da estação, foram surgindo casas e assim, consequentemente, o bairro de Prazeres. Temos também Candeias, um dos bairros que compõem o litoral jaboatonense com a mais extensa praia. Entre Barra de Jangada e Piedade, tem 3 quilômetros de extensão. Indo para Jaboatão Centro, o antigo Jaboatão, como conhecido, temos Santo Aleixo, que é o bairro mais antigo de toda a nossa cidade de Jaboatão dos Guararapes. Nós temos aí, dá para ver bem, não é, a arquitetura das casas, dá para identificar que vem de bastante tempo essa construção. Jaboatão dos Guararapes é situado num lugar muito estratégico. Vamos ver aqui nos slides. Por se situar em uma região estratégica, possuir parques industriais consolidados e ampla disponibilidade de terras, além da proximidade do porto de Suape, o município de Jaboatão dos Guararapes tem vivenciado muitas transformações. Ao longo do tempo, nós podemos perceber muitas mudanças. Eu trouxe apenas 2 ou 3, mas vocês, se pensarem um pouquinho, principalmente para quem já mora há um tempo em Jaboatão dos Guararapes, vai ter na memória, na lembrança, toda a modificação que nós viemos passando ao longo do tempo. E não só no litoral, mas também no Jaboatão Centro. Aqui, como falei anteriormente, a gente tem a estação férrea. Aí o metrô, as pessoas, né, de Prazeres. Ao lado, a ligação entre Jaboatão e Cabo de Santo Agostinho. Nós temos a Ponte do Paiva, bem conhecida, né, e que ligou as duas cidades, favorecendo essa ida e vinda tanto de pedestre quanto dos transportes. Embaixo nós temos o bairro, Jaboatão mais antigo, né, que fica no centro de Jaboatão. É importante também nós falarmos da usina Jaboatão, importante na nossa história. Expressão de um tempo em que a riqueza se mostrava através do açúcar. Nós temos a plantação da cana, que foi importante, sim, nesse período. No meio nós temos a foto antiga da usina Jaboatão e ao lado apenas as ruínas dessa usina, que foi tão importante na nossa história. Só para que vocês percebam a evolução, a mudança com o tempo. Jaboatão dos Guararapes, no interior do processo de urbanização, um cenário rural. É importante a gente lembrar que Jaboatão se divide entre litoral e rural, né? O urbano e o rural. Aqui nós trazemos alguns exemplos de imagens da área rural de Jaboatão, que ainda hoje é bem forte, né? Um cenário bem presente. De certa forma, podemos dizer que as mudanças nesse espaço objetivado geraram uma série de mudanças no modo de vida dessa população, de maneira a desintegrar não somente a dinâmica interna do lugar analisado, mas, sobretudo,
as próprias significações dos sujeitos sobre o seu lugar. Além dos reflexos provocados na percepção da população acerca do meio rural, essas mudanças produtivas influenciaram nos projetos de vida dos grupos diretamente dos grupos envolvidos nesse processo. Então, as pessoas que viviam no meio rural, com essas mudanças, começaram a se reorganizar. É importante nós também trazermos a questão do acesso aos direitos, bens e serviços, que independente da localização, do espaço em que as pessoas, a população esteja inserida, eles têm direito à questão da saúde, escola, transporte, internet, o uso do celular. No meio a gente tem aqui a energia solar, que é importante também. Então, independente dos espaços em que a população esteja ocupando, é importante sabermos que nós devemos ter o acesso aos direitos, aos bens e aos serviços da nossa cidade. Vamos falar um pouquinho sobre os impactos sociais e econômicos ocasionados por essas transformações que aconteceram ao longo do tempo. Foram sentidos majoritariamente pela população do campo, que por não conseguirem encontrar nas atividades agropecuárias que existiam, mais para Jaboatão Centro, o seu sustento passou a buscar outros meios para se fixar no lugar de vida. Então aqui nós temos embaixo, empresas que foram se instalando, em cima a imagem de produtos feitos no meio rural, mas que é importante a gente pensar que esses impactos sociais trouxeram uma mudança para o meio de vida das pessoas, o modo de vida. Falando aqui, na sequência sobre a agricultura, que é muito rica em Jaboatão. Nós temos plantações, tem o coco, tem as frutas, verduras e etc. Jaboatão divide-se entre serviços, indústrias e comércio. Tudo isso é muito presente na nossa região. Por ser muito extensa, agrega vários segmentos. Mas qual a relação com o meio ambiente que a nossa cidade tem? Existem vários projetos dentro do nosso município que tratam do meio ambiente e é importante para a convivência das pessoas. Nós temos Semana do Meio Ambiente, temos campanhas que estimulam o descarte correto do lixo, nós temos ciclo de palestras e, para quem não conhece, atendimento para os animais. Alunos da rede municipal participando de concursos que falava sobre o Rio Jaboatão, um importante rio da nossa cidade. Orientação em relação aos cuidados passamos pelo problema nas praias referentes àquelas manchas de óleo, acredito que vocês estejam bem lembrados. E por fim, aqui em cima, um projeto que pela orla é distribuído os saquinhos para os donos de animais que passeiam por ali, para que não deixe sujo, um passeio que é comum a todos. Então, é importante essa relação com o meio ambiente, ela é necessária. Quais as novas formas de relacionamento com o outro e com o mundo? Nós trazemos um exemplo muito prático e muito importante para a nossa sociedade. Nós temos aqui, vamos mostrar a cooperativa de reciclagem. Essa que eu estou trazendo para vocês é uma entre várias que existem na nossa cidade. Esse trabalho de coleta seletiva, de separação, e reaproveitamento também faz parte do modo de vida da nossa cidade. Trago também o Rio Jaboatão, que é um curso de água que banha o estado de Pernambuco e nasce lá no município de Vitória de Santo Antão, mas corta toda a nossa cidade. E sua foz é exatamente onde eu mostrei lá a Ponte do Paiva, vocês lembram? Termina aqui, próximo à praia de Barra de Jangada. Mas é importante também lembrarmos de uma coisa. Olha só a notícia que eu estou trazendo para vocês. População joga lixo no rio em Santo Aleixo. Será que é a forma correta de nós cuidarmos desse rio? Logo ao lado, nós temos ciclistas que coletam 1 tonelada de resíduos do rio de Jaboatão. Ou seja, um grupo descarta e o outro cuida. É importante a gente refletir sobre isso, sobre a nossa conscientização em relação ao meio ambiente.
E agora eu trago o desafio de hoje. É importante que vocês estejam atentos a tudo que nós conversamos e registrem em seu caderno, com todas essas transformações ocorridas no modo de vida, principalmente no local onde você vive, ok? O que você tem feito para melhorar o meio ambiente? Pense nisso. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima!